Salve, salve meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mister Cartola, trazendo para vocês hoje o vídeo de dicas e escalação do time principal para a rodada de número 7 do Cartola FC. Já chega se inscrevendo no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações e deixa o like para ajudar o canal também, ok? Mostrando aqui antes o desempenho do nosso time na última rodada, na rodada de número 6, fizemos 57,84 e estamos com 144,76 cartoletas. Nosso time está com pontuação no geral de 402 pontos. O goleiro do nosso time para essa rodada será o Gatito Fernandes do Botafogo, que enfrenta o Coritiba em casa com chance de manter o SG e de fazer uma ou outra defesa difícil. Outras boas opções de goleiros para a rodada são o Vanderlei do Grêmio, com chance de manter o SG contra o Sport e de fazer uma ou outra defesa difícil. O Sport é o segundo time que mais cede pontos a goleiros quando visitante. Também indico como boa opção o goleiro do Fluminense, Marcos Felipe, que tem chance de manter o SG contra o Atlético Goianiense. E ele está super barato, desvalorizado, então para você ganhar cartoletas também é uma excelente opção. Outra opção baratinha de goleiro que eu vejo como boa opção para essa rodada, mesmo no jogo difícil contra o Flamengo, é o goleiro Anderson do Bahia, já que o Flamengo é o time que mais cede pontos e defesas difíceis para goleiros quando visitante. Por fim, não tem como deixar de indicar o goleiro João Paulo dos Santos, que enfrenta o Vasco em casa, e o João Paulo em 4 jogos já tem 10 defesas difíceis, o que dá uma média de pouco mais de 2 defesas difíceis por jogo, ainda não negativou, mesmo quando sofre gols. E o João Paulo, o único porém que eu vejo aqui para indicar o João Paulo nessa rodada é o adversário, o Vasco, que ainda não cedeu defesa difícil para goleiro visitante e tirou o SG dos 2 goleiros quando jogou fora de casa. Então o Vasco é um time que não cede muitas defesas difíceis e sempre está tirando o SG dos goleiros. Então ficar atento a isso. Primeiro zagueiro do nosso time, sem ter muito o que falar, é o Pedro Jeromito do Grêmio, que enfrenta o Sport em casa, com chance de manter o SG e de desarmar. O segundo zagueiro do nosso time será Lucas Claro do Fluminense, que enfrenta o Atlético Goianiense em casa, com grande chance de manter o SG, fazer quem sabe algum outro desarme e chegar à frente para finalizar. Ele já tem gol pelo Fluminense nesse ano e faz poucas faltas, isso é muito bom para zagueiro. Não tem cartão amarelo ainda no campeonato. Outras boas opções de zagueiros para a rodada são o Kahneman do Grêmio, com chance de SG e de desarmes. Também indico o Júnior Alonso do Atlético Mineiro, com chance de desarmar contra o São Paulo. É um jogo complicado, onde o SG não é garantido, certo? Mas o São Paulo cede bastante desarmes, principalmente para zagueiros que jogam do lado esquerdo do campo. Também indico o Fábio Sanches do Goiás, que enfrenta o Corinthians em casa, certo? Ele já tem 8 desarmes em 4 jogos. E o Corinthians é o terceiro time que mais cedeu desarmes a zagueiros. Também enxergo como boa opção para a rodada o Rodrigo Caio do Flamengo, que enfrenta o Bahia fora de casa. E o Bahia é o segundo time que mais cedeu desarmes para zagueiros e o segundo time que mais cedeu finalizações para zagueiros. Então o Rodrigo Caio, que já tem 12 desarmes em 6 jogos, é um zagueiro que além de desarmar também chega à frente para finalizar. Então eu também vejo como uma boa opção. O primeiro lateral do nosso time será Bruno Cortez do Grêmio, com chance de segurar o SG e de fazer desarmes contra o Sport. A média do Cortez em casa é de mais de 9 pontos e o Sport é o segundo time que mais cede desarmes a laterais esquerdos. O segundo lateral do nosso time será o Felipe Luiz do Flamengo, que enfrenta o Bahia fora de casa. Felipe Luiz, que já tem 15 desarmes em 6 jogos, vem melhorando o seu desempenho. E enfrenta o Bahia, que é o time que mais cede desarmes para laterais esquerdos, tendo cedido já 14 desarmes. Rodada passada a gente tinha escalado o Vinha, que estava como provável pelo Palmeiras. Ele não jogou, começou o Diogo Barbosa, jogou o Diogo Barbosa. E o Diogo Barbosa fez nada mais nada menos do que 8,30 apenas com desarmes. Ele perdeu o SG no final do jogo e se tivesse mantido o SG teria feito mais de 13 pontos. Então vejo o Felipe Luiz também como uma excelente opção. Outras boas opções de laterais para a rodada são o Egídio do Fluminense, que tem 30 desarmes em 6 jogos, dá uma média de 5 desarmes, tem chance de segurar o SG contra o Atlético Goianiense, porém o Atlético Goianiense ainda não cedeu muitos desarmes para laterais, quando visitante. Mas o Egídio, pelo seu momento regular, também vejo como uma boa opção. Assim também como enxergo como boa opção para rodar o seu companheiro de time, lateral direito, Calegari.
também com chance de segurar o SG, quem sabe conseguir um ou outro desarme. Ele também é ofensivo, chega à frente para participar das jogadas de ataque do Fluminense. Também indico o Saravia do Internacional, que tem um jogo complicado contra o Palmeiras, mas pelo quesito desarmes também vejo como uma boa opção para a rodada. Uma opção menos óbvia para a rodada é o lateral direito Pintado do Goiás, que enfrenta o Corinthians em casa. Ele já tem 10 desarmes em 4 jogos, e o Corinthians é o segundo time que mais cedeu desarmes a laterais direito, com 14 desarmes cedidos. Também vejo como excelente opção para a rodada Felipe Jonathan dos Santos, que enfrenta o Vasco em casa. Felipe Jonathan, que já tem 22 desarmes em 6 jogos e participa bastante das jogadas ofensivas do Santos, já tendo um gol e quase faz um outro gol contra o Flamengo na última rodada. Também digo que o Isla, lateral direito do Flamengo, recém-contratado, pois o Bahia, assim como para lateral esquerdo, também cede muitos desarmes também para laterais direitos. Por fim, também vejo como boas opções de laterais os laterais do Atlético Paranaense, que enfrentam o Bragantino em casa, tanto o Abner Vinícius quanto o Kelvin. Também enxergo com boas opções, com chance de segurar o SG, conseguir alguns desarmes, também participam bastante das jogadas ofensivas do Atlético. Primeiro meio do nosso time para a rodada será o Alisson do Grêmio, que enfrenta o Sport em casa. O Alisson ainda não tem gol, mas vem de boas pontuações, 8.30, 12.50, 7.90. Enfrenta o Sport em casa, que é o terceiro time que mais cede desarmes a meias, é o terceiro time que mais cede finalizações a meias e é o terceiro time que mais cede gols a meias no campeonato. O segundo meio do nosso time será o Nenê do Fluminense, que enfrenta o Atlético Goianiense em casa, certo? E o Atlético Goianiense cedeu boas pontuações para meias, principalmente os meias ofensivos, como o Thiago Galhardo e o Daniel Bessa do Goiás. Então o Nenê, que vem em uma fase artilheira, também é uma excelente opção para a rodada. Nosso terceiro meio será uma aposta para essa rodada, será o Daniel Bessa do Goiás, que enfrenta o Corinthians em casa. O Daniel Bessa já tem 2 gols em 4 jogos, certo? É o armador do time. Já tem 11 desarmes também em 4 jogos. E enfrenta o Corinthians, que é o time que mais cedeu pontos a meias quando visitante. É o time que mais cedeu finalizações a meias também. E é o segundo time que mais cedeu gols a meias. Então Daniel Bessa será a nossa aposta para meia nessa rodada. Também indico como boa opção Fernando Sobral do Ceará, que tem um clássico contra o Fortaleza, certo? O Fortaleza é um dos times que mais cede desarmes e pontos a meias. Então Fernando Sobral, pelo seu desempenho e pelo que o adversário pode ceder, também é uma excelente opção para a rodada. Também vejo aqui como uma boa opção para a rodada pelo adversário o Jean-Pierre do Grêmio. Ele finaliza bastante ao gol, também desarma, então vejo ele também como uma boa opção para a rodada. Apesar do momento não ser bom, também vejo o Arrascaeta como uma boa opção para a rodada, enfrentando o Bahia em casa. O Bahia não vem bem, então a Arrascaeta, que mitou contra o Coritiba fazendo 18.70 fora de casa, também vejo como uma boa opção para valorizar também e para pontuar. Também não poderia deixar de indicar o Thiago Galhardo, do Inter, que vem em uma fase iluminada, sensacional, extraordinária. Qualquer adjetivo que você colocar aí de bom, dá certo para o Thiago Galhardo. Tem um jogo complicado contra o Palmeiras. O sistema defensivo do Palmeiras vem até certo ponto bem, tá? É um dos times que menos cede pontos para meias quando mandante. Mas o Thiago Galhardo, pelo seu momento, também não pode deixar de ser indicado. Também vejo o Dodge do Fluminense como uma boa opção para a rodada, dado o seu adversário, que é um dos times que mais cede pontos para meias, certo? E o Dodge vem de ter feito um gol aqui no Clássico, imitado tendo feito 13.30. Então desarma bastante e também chega à frente para finalizar de vez em quando. Por ser um outro meio também mais avançado, mais ofensivo do Fluminense, e o Atlético Goianiense, que cede mais pontos para meias ofensivos, também indico o Michel Araújo do Fluminense também como uma boa opção. O primeiro atacante do nosso time será o Marinho dos Santos, que enfrenta o Vasco em casa. E o Marinho é esse mito que pontua mesmo sem gol e sem assistência, finaliza bastante, sofre bastante faltas. E é o atacante, é o jogador do Cartola com maior pontuação no mês de agosto. Então não tem como deixar o Marinho de fora do nosso time. O segundo atacante do nosso time será o Gabigol do Flamengo, que enfrenta o Bahia fora de casa. E o Gabigol está voltando à boa fase, fez 12.30 contra o Santos no último jogo. E é porque perdeu um gol inacreditável, só ele e o gol.
porque senão teria feito mais de 20 pontos. Então o Gabigol também é uma excelente opção para a rodada, mesmo jogando fora de casa contra o Bahia. Nosso terceiro atacante será o artilheiro Diego Souza do Grêmio, que enfrenta o Sport em casa, um dos seus ex-clubes, né? Lei do ex com o Diego Souza. É clichê, é chovendo molhado, quase todo time é ex-clube para ele. Mas Diego Souza, que fez mais um gol na final do Campeonato Gaúcho, tendo sido artilheiro do campeonato com 9 gols, também já fez gol no Campeonato Brasileiro e está numa fase também excelente. Então Diego Souza será o nosso terceiro atacante. Tem tudo para deixar pelo menos um golzinho contra o Sport. Também vejo como boa opção para a rodada o Evanilson do Fluminense. Ele tem apenas um gol no campeonato, o único gol que ele fez foi em casa contra o Palmeiras. Mas, pelo adversário com o Atlético Goianiense, também vejo ele com possibilidade de pontuar bem, quem sabe fazer um gol. Também indico o Gilberto como boa opção para a rodada, não pelo seu momento nem pelo momento do Bahia, mas pelo seu retrospecto contra o Flamengo. Para quem não se lembra, no ano passado o Bahia venceu o Flamengo em casa por 3-0 e os 3 gols foram do Gilberto no primeiro tempo. Então, pelo seu retrospecto contra o adversário, também enxergo como uma boa opção. Quero indicar aqui para vocês, para essa rodada, o atacante do Atlético Paranaense, Bissoli, que ainda não jogou nesse campeonato, mas é um dos artilheiros do Atlético Paranaense no ano, certo? Fez bastante gols no campeonato estadual, estava contundido, está voltando, deve voltar contra o Bragantino, tá? E o Bragantino tem cedido gols aí a atacantes adversários. Então o Bissoli também indico como uma boa opção para a rodada. Também indico como uma boa opção o Eduardo Sacha do Atlético Mineiro. Ele chegou e já tomou conta da posição de centroavante. A bola está chegando para ele, certo? E enfrenta o São Paulo, que contra o Vasco fora de casa, o Cano, que é artilheiro, mesma posição do Sacha, fez 2 gols e mitou. Também indico o Jô do Corinthians, que enfrenta o Goiás fora de casa. E o Jô contra o Atlético Mineiro fora de casa fez 3,90. E o Goiás já sofreu gol de centroavante quando jogou em casa, que foi o Wellington Paulista do Fortaleza. Então também vejo como uma boa opção. Por fim, quero indicar como boas opções os atacantes do Botafogo. Por enquanto estão prováveis o Pedro Raul e o Luiz Henrique, já que o Coritiba é o time que mais cede pontos a atacantes, é o segundo time que mais cede gols a atacantes, certo? E é um dos times que mais cede também finalizações a atacantes, então também indico os atacantes do Botafogo. E o técnico do nosso time será Renato Gaúcho do Grêmio, o Grêmio que tem chance de vencer e vencer bem o Sport e mantendo o SG. Boas opções de capitães para essa rodada tem aos montes, certo? Marinho, excelente opção. Diego Souza, excelente opção. Gabriel, excelente opção. Nenê, excelente opção. Alisson, excelente opção. Daniel Bessa, excelente opção. Jeromel, excelente opção. Mas pela regularidade, pelo momento, mitador e pela pontuação garantida, mesmo sem gol, sem assistência, nosso capitão será o Marinho dos Santos. Confirmando aqui nossa escalação. O time está montado, custando 137,92 cartoletas. O time vem com Gatito no gol, Jeromel e Lucas Claro na zaga, Felipe Luiz e Bruno Cortez nas laterais, Nenê, Daniel Bessa e Alisson no meio, Marinho, Diego Souza e Gabigol no ataque. Então é isso, pessoal. Vamos em busca de mais uma mitada. Se essas dicas te ajudaram, deixa o like, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se não é inscrito para ajudar. Obrigado por você ter assistido mais esse vídeo. Valeu e até a próxima!